Salve, amigos! Estamos chegando aqui à Rede Brasil de televisão para apresentar para você mais um De Papo pro Ar, né? Esse programa que traz sempre convidados muito interessantes e é sempre uma surpresa a cada dia. Os assuntos nunca se repetem, né? Eles são sempre assuntos inesperados e sempre muito interessantes, lições de vida, como é o caso, inclusive, dessa convidada que hoje, gentilmente, acedeu ao nosso convite, está aqui com a gente, e é a Valéria. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Poxa, o prazer é meu. O teu sobrenome é Fominà. Isso, exatamente. O acento tônico é no A. É no final, Todo mundo fala Fomina, eu já me acostumei. Mas o correto é Faminar. Porque final. A gente tem aquela coisa de toda palavra portuguesa, se não tem acento, é oxítona. Então tem que cair na penúltima sílaba. Não, já me acostumei. Já é a minha versão artística no Brasil. Valéria Fomina. Eu até me apresento assim, porque quando falo Faminar, as pessoas ficam, como? Aí eu já falo, não, é assim mesmo, tá mais fácil assim. Tá. Valéria, você nasceu na Rússia, aonde? A minha cidade se chama Taliati. Taliati. Porque não diz nada para ninguém, normalmente. Não? É mais ou menos 1000 quilômetros de Moscou. 1000 quilômetros de Moscou. Não é. Em termos de Rússia, é na esquina. Não, exatamente. As pessoas falam, nossa, 1000 quilômetros. Você fala, gente, não. Longe para a Rússia é tipo 8000 quilômetros. Sim, claro. Outro lado, na parte asiática, o extremo Oriente Russo, isso sim. Agora, minha cidade. Se pegar a Sibéria, você vai até Vladivostok. 10 dias de trem. 10 dias de trem. Apenas. Apenas. Se você for andando, então, vai dar uma vida inteira. Vai. Mas então, Valéria, você não, pelo que eu li na minha ficha, você não sabia nada sobre o Brasil, ou não tinha, não tinha altas referências sobre o Brasil, não tinha amigos no Brasil, não falava o português, e aí você estava lá na Rússia, aí um dia você falou assim, aqui está tudo bem, mas eu vou para o Brasil. Como é que é isso? Nossa, falando desse jeito que você falou agora, eu pensei, nossa, essa pessoa é louca, né? Assim, não, louca não. Pensando assim, não sabia português, não tinha amigos, não sabia nada sobre o Brasil. Pensando assim, analisando, tipo... Mas não é, você virou uma chavinha aqui, né? Plaque. E aí, de repente, você falou, quer saber? Acho que hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou pro Brasil. E pronto. Era mais ou menos isso. Então. Assim, essa ideia ficou na minha cabeça por um tempo. Quando terminei a faculdade na Rússia, eu fui para a Inglaterra, porque eu terminei letras, mas uma coisa é você aprender inglês na Rússia, né, ou no Brasil, em cirílico, e outra aprender... uma coisa é aprender quando todo mundo fala russo lá, e outra coisa é aprender onde pessoas realmente falam inglês. Claro. Então aí eu saí da Rússia e fui para a Inglaterra. Passar 6 meses estudando, fazer tipo um intercâmbio. Teve a Inglaterra aí no meio. Aí eu Foi a Inglaterra que trouxe ela pro Brasil. Aí lá eu conheci os brasileiros, que lá tem muita gente, né, do que Brasil. Bacana. Aí que bacana. Todo mundo, obviamente, entre si falava português. Comigo falava inglês, mas entre si falava português. E o que me fez vir pro Brasil foi a língua. Mesmo? Eu escutei a língua e falei, gente, é a língua mais linda que eu já ouvi na minha vida. Você acha mesmo? Eu acho. Hoje, assim, é mais difícil eu sentir isso porque foi um sentimento, né? Hoje eu entendo que é uma língua bonita, mas naquela época, como eu não entendia absolutamente nada, era uma melodia, era uma música para mim. Então as pessoas falavam e eu ficava assim... Podia falar qualquer palavrão, você diz, nossa, mas é bonito isso. Nossa, obviamente. É maravilhoso isso. Olha como eles brigam elegantemente, né? Que coisa bonita. Não, era lindo. Realmente é o que acontece quando a gente se apaixona por um outro idioma, a gente sempre sente essa beleza toda, né? E uma coisa, eu não entendo nada de russo, nada. O idioma russo, para mim, é um grande mistério. O nosso diretor, o Osimar, acabou de gritar no meu ponto. Fala estrogonofe. Tá bom. Já falei, Osimar. Olha, pelo menos 3 palavras você já sabe. Estrogonofe, vodka e matrioshka, que é aquela bonequinha, né, que abre. Sim, Então, pelo menos 3 palavras todo brasileiro já sabe falar. Eu sempre tive uma curiosidade, já que você falou nessa boneca, eu sempre tive uma curiosidade que é a seguinte: aquela boneca, ela significa, por acaso, a fertilidade da mulher russa?
Em geral, né? Porque é uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Quando você acaba de contar, tem 300 bonecas que saíram de uma boneca desse tamanho, pô. É isso, né? É fertilidade, é família, né? Família. Um passando para o outro. Então, é uma coisa, não, uma coisa simbólica. Porque antigamente as pessoas realmente tinham muitos filhos. Né? Porque filhos eram pessoas que ajudavam na família. Então, você tinha um filho, daqui a pouco crescia, começava a ajudar na família. E na Rússia sempre foi isso muito importante. A família, como aqui no Brasil, isso a gente tem muito em comum. Claro. A cultura russa e cultura brasileira tem essa coisa de família muito unida, forte. Né? Então, tem um VTzinho, um pequeno VT aí, que o Ocimar quer botar no ar. Vamos lá. Coisas que acontecem na Rússia com menos 30. Água que acabou de ferver aqui. O que vai acontecer com ela com essa temperatura? Bora! 1, 2, 3... Próximo item aqui é essa toalha molhada. Ela está completamente molhada nesse momento. Eu acabei de sair aqui para a rua. Vamos ver o que vai acontecer com ela em alguns minutinhos. Gente, passaram coisas que acontecem na Rússia com menos 30. Meu Deus, menos 30. Depois desse vídeo, a gravação desse vídeo, na vários pontos, a minha mãe estava me ajudando. Eu estava na Rússia visitando minha família. E a gravação desse vídeo durou mais ou menos 20, 30 minutos, né? Porque precisava de tempo para a toalha ficar, né? Para esquentar água e tal. Depois desses 30 minutos, eu fiquei umas 2 horas do lado do aquecedor, tentando me aquecer dentro de casa. Porque estava tão gelado na rua que, assim, foi difícil. E pelo que a gente sabe também, menos 30 na Rússia, para a Rússia, é frio. Mas não é, assim, uma temperatura extremamente fria. A gente sabe que há registros de menos 60, menos 65 na Sibéria. Na Sibéria, assim, menos 60 já é um pouco demais, mas menos 45, menos 50, às vezes, sim, pelo menos 1, 2 vezes por inverno cai. No norte dos Estados Unidos, a gente sabe que menos 30, perto dos grandes lagos, é uma temperatura quase que aceitável para o inverno. Como eu não sei. É difícil. Eu nunca vi menos 45, menos 50, mas eu ouvi falar que, assim, com essa temperatura, gasolina... gasolina não, mas as coisas dentro do carro congelam. Se você desligar, você não liga mais. Então, assim, basicamente, por exemplo, o taxista, ele liga o carro de manhã, saindo da garagem, e ele roda a cidade toda até o final do dia com o carro ligado. Ele não é louco de parar. E só volta para casa e desliga o carro na garagem. Que barbaridade. É louco. Mas você fez uns vídeos muito legais e a gente tem outro para mostrar. Vamos ver aí. Hábitos estranhos na Rússia na hora de comer. Raramente usamos faca na hora de comer. Normalmente, só o garfo. E como que então a gente come um grande pedaço de carne? Desse jeito. Infelizmente, não temos hábito de escovar os dentes depois de cada refeição e raramente usamos fio dental. Então, a gente tem bem mais problemas com dentes do que vocês no Brasil. Arroz e feijão todo dia? Com certeza não. A gente normalmente não repete guarnição. Um dia a gente come batata, outro dia... Mas olha só, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando ela falou... fio dental na Rússia, nós não usamos. Ela não está falando em praia, gente. Ela está falando... Em praia também, né? Não, porque é menos 30, menos 50. Você vai na praia, você põe um fio dental, congela a bunda e o fio. Nunca mais você tira aquilo dali. Esquece, entende? Aquilo vai ficar, né, para sempre. O Ronei, por exemplo, uma vez tentou, né, fazer isso, não sei em que praia aí, soviética, e foi um problema sério, travou tudo, né? Ele ficou ali travado. Mas então, eu queria saber o seguinte, lá você queria primeiro ir para a Inglaterra e depois vir ao Brasil. Veio para o Brasil. Qual foi o primeiro grande choque cultural que você sentiu?
Antes de vir para o Brasil, ainda parei na China por 2 anos. Meu Deus do céu. Então, Você é louca por tomar choque, né? Acho que depois cultural. da China, o Brasil já foi tranquilo. Mas o grande choque cultural foi... Porque eu cheguei no Rio, eu cheguei em São Paulo primeiro, passei 10 dias aqui no interior de São Paulo. Sim. Porque eu tinha um amigo, de fato, que eu fui visitar. Claro. E aí mas eu tinha a ideia na cabeça que eu quero ver carnaval no Rio de Janeiro. Porque eu não sabia, né? Claro. Quanto tempo ia ficar no Brasil. É eu o falei, grande atrativo. Carnaval tem que ver no Rio de Janeiro, pode ser a primeira e a única vez da minha vez no Brasil. E aí, primeiro dia que eu cheguei no Rio de Janeiro de manhã, era dia de carnaval. Olha. Era o 1º de março, eu lembro até hoje. A gente foi para Copacabana, calor de 40 graus. E na Rússia, nessa época, era inverno, né? Eu saí da Rússia para vir para cá, porque eu dei uma parada para ver minha família. Eu estava transparente. Continuo, na verdade. 9 anos depois, né? Muita coisa não mudou. Agora você já tem uma corzinha. Um pouquinho. Essa já é uma corzinha. Para quem acha que tô bem branquinha, isso já é uma corzinha para mim. Mas eu estava transparente, saí do frio, cheguei no calor de 40 graus, Copacabana, praia fervendo de gente e todo mundo fantasiado. Olha. Homens, mulheres de saia. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Nunca imaginei, porque a gente sabe que acontece carnaval no Sambódromo, né? Desfile, com toda essa roupa e tal. Mas a gente não imagina na Rússia que acontece em blocos também. A gente não imagina que cidade vira total carnaval, total. Loucura. Então, para mim, foi assim... Tipo, o que está acontecendo aqui? Por que todo mundo está na rua desse jeito? Foi estranho. Puxa vida. E, olha, eu tenho uma porção de outras perguntas para fazer para você. Quero saber, assim, quais foram os primeiros choques que não te agradaram nem um pouco, as primeiras dificuldades reais que você teve, mas você vai contar tudo isso logo depois do nosso intervalinho. É lá e cá, rapidíssimo, não sai daí que tem muito mais Valéria para você.